Então, tô eu aqui de novo, trazendo mais um programa sem contexto, né? E como eu havia deixado dito na segunda-feira, hoje eu vou começar falando de música também, né? A minha despedida sobre esse tipo de assunto durante os próximos 31 programas que estarão por vir, né? E eu já separei uma música, né, que também tem uma pegada meio de terror, né? Já aí entrando no clima de, né, outubro aí e tal. E então, imagina que música, de qual banda será que é essa música, né? É da banda Lorde, né? A banda que eu já falei aqui uma série de vezes, uma banda de hard rock, heavy metal e tal, com uma temática de monstros, né? Onde todos os integrantes usam uma fantasia e maquiagem de monstro, e a letra toda é composta de um ponto de vista assim. Muitas vezes é como se fosse um monstro cantando. Essa música não necessariamente é assim, né? Mas é como se fosse um monstro descrevendo uma interação humana, sabe? É uma história, uma narrativa toda assim e tal. Na pegada do terror, na pegada do sombrio, na pegada do absurdo, que é o tipo de letra que esses caras gostam de estar criando, né? O nome da música é None for One, né? None for One quer dizer nenhum por um, né? Nenhum por um. Então, meio que não dá pra entender muito assim e tal, mas vocês vão entender, é uma história bem específica, né? Já vou começar já fazendo aquela a tradução e tal, como eu sempre faço, né? Não fico lendo o texto original em inglês. Então vamos lá. Primeiro eu quero falar um pouco de como é que é só pra dizer como é que essa música é em questão sonora e tal. Ela é mais uma pegada do heavy metal melódico e tal, né? O ritmo dela tem até um pouco assim da cadência do hard rock, né? Mas o jeito que os instrumentos soam e tudo mais, né? E acho que tá mais numa pegada assim, do heavy metal melódico mesmo e tal. Mas é uma música também alto astral, maneira, sabe? Com uma energia boa, com uma vibe boa, mesmo ela sendo, né, falando uma letra não necessariamente positiva. Mas, né, vamos lá. A letra começa assim, ó. O irmão dela a levou para o sótão naquela noite. Um segredo deveria ficar aqui, né? Então já começou meio creepy já para começar, né? Daí depois a letra continua assim: o machado estava no chão, bem à vista, em breve não haveria nada a temer, né? Então já tá, né, com certeza um cenário já de terror, né? E envolvendo crianças, jovens, né, e tal. E depois, assim, fala assim, pelas escadas eles subiram, né, com passos suaves, digamos assim, né? Entraram dentro daquela sala com tanto cuidado, né? Depois fala assim, o papai viu ela sacudindo a lâmina, né? Balançando a lâmina. Então, meio que não fala nada com muita clareza, né? Só dá pra te entender que dois jovens subiram até um sótão e que tinham um machado nessa situação, né? E que depois o pai chegou e viu a filha sacudindo uma lâmina, né? Balançando uma lâmina e tal. Depois ele canta o seguinte: o irmão sorriu, eles não choraram. No próximo dia, ela foi levada embora, né? Quando questionada, ele respondeu, ele disse a eles, né? O garoto daí no caso, né? A mana deve ter ficado louca, a irmã deve ter ficado louca, deve ter ficado maluca, né? Porque basicamente é isso, a guria tentou atacar ele pelo que deu pra entender, né? Agora ela foi levada, né? Foi levada pra onde? Vai ficar esclarecida mais a seguir. E né, quando perguntaram pro irmão dela, ele disse que a irmã dela deve ter ficado louca. Então, né? Não falaram nada com muita clareza, com muita exatidão, né? Aí depois dessa parte vem o refrão da música, né? No refrão da música ele fala assim: quando o diabo é o dealer, é que dealer é a palavra assim, por exemplo, é uma palavra que dá pra usar pra descrever tanto o fornecedor de droga, sabe, o traficante, quanto o cara que distribui as cartas assim num jogo de cassino, por exemplo, sabe? É o dealer, né? O jogo de cassino, tipo assim, no poker, sabe? O cara que distribui as cartas para jogadores. Então, digamos que é o distribuidor, vamos falar assim, né? Então, o refrão da música é assim: quando o diabo é o distribuidor, é um por todos e nenhum por uma, digamos assim. Agora já vou falar por uma, porque é isso que ele tá querendo dizer, né? É um por todos, né? E nenhum por uma. Ninguém acreditou nela, é um por todos e nenhum por uma, né? E depois a próxima estrofe da música, depois do refrão, começa assim: os psiquiatras disseram que ela nunca será curada. A jovem garota, quer dizer, a pequena garota era tão jovem, né? A mãe é fria quando a visita, né? A mãe é fria quando a visita. O irmão dela nunca jamais vem, né?
Depois ele canta o seguinte assim: quando ela sonha, ela está sacudindo a lâmina, né? Os anos passam e ela entende que, que essa parte também é uma frase importante, porque, né? Brother has cut all her ties. Isso quer dizer assim, o seu irmão cortou todos os seus laços, todos os seus, né? Ties é tipo isso assim, um nó, sabe? Um laço, né? Então, o que que essa frase quer dizer especificamente? Seu irmão cortou todos os seus laços. Eu não sei se é uma afirmação que tem a ver com abuso sexual, sabe? Ou algo desse tipo, né? Porque tá dizendo que anos passou e ela entendeu, né? Que seu irmão cortou todos os seus laços. Ou pode ser os laços de família também, não sei. O que que o cara fez pra ela, o irmão dela fez pra ela, que fez com que ela tentasse atacar ele com o machado? Pelo jeito, ele que tinha levado o machado lá pra matar ela, de certo? Não sei, né? Eu tô tentando elaborar mais por trás, né? Depois ela continua a parte falando assim, ele continua cantando assim, né? Ela está dentro de um hospital, né? Ela está dentro hospitalizada, enquanto seu irmão está vivendo a boa vida, né? Então dá pra ver que ela tá ficando meio perturbada, que ela tá entendendo que o resto da vida dela vai ficar ali num hospício, né? Digamos assim, numa clínica psiquiátrica e tal, e o irmão dela tem uma vida normal, né? Lá de fora com a família dela, né? Depois ele repete o refrão, né? Quando o diabo é o distribuidor, é um por todos e nenhum por uma. Ninguém acreditou nela, é um por todos e nenhum por uma, né? Depois aqui é a parte assim que muda o jeito que ele tá cantando, muda um pouco o ritmo da música e tal, que é aquela parte da letra que ela soa diferente do resto, digamos assim, né? Daí ele canta assim: uma voz que ele não conhece sussurra através do telefone. Ei, irmão, eu escapei. É a sua vez para sentir a nossa lâmina, a lâmina que balança, a lâmina que sacode, né? Swinging Blade. It's your turn for our swinging blade. Então, essa daí é a última parte da narrativa, entendeu? O que tu entende é que a guria escapou, bem num pique, assim, filme de terror, digamos e tal, né? Então tem todo um arco, né? Começa com eles crianças, a guria se dando mal, né? E daí a guria fica hospitalizada, fica numa clínica psiquiátrica, eventualmente ela escapa e agora ela quer matar o cara, né? O que que realmente ele fez pra ela, eu acho que nunca é dito especificamente, né? Depois dessa parte ele canta o refrão mais duas vezes, né? Mas que eu não vou ficar lendo pra vocês, porque vocês já entenderam o ponto, já entenderam a mensagem, já entenderam a narrativa, já acharam, no mínimo deve ter achado, tipo, é uma historinha interessante, porque é uma historinha interessante, né? Tem início, meio e fim, né? Mas o que faz eu gostar dela não é só a letra, né? Que é uma letra consistente com os temas de terror que eles gostam de fazer, mas é o jeito que é uma música do caralho mesmo, sabe? None for One, do Lorde, recomendo pra o pessoal que gosta aí do rock, do metal, assim, os rockistas, tá ligado? Mas enfim, agora eu já acabei já o tópico musical do programa de hoje, né? E eu acho que todo o resto do programa vai ser sobre uma pauta que eu acho que eu vou elaborar basicamente uns dois pontos, né? Primeiro eu vou estar falando assim de pseudociências, né? O que é pseudociência para começar? É uma palavra que eu particularmente não gosto, sabe? Eu acho que ela hoje em dia ela serve para ela tenta, né, uniformizar tantas coisas que eu particularmente não concordo mais tanto com esse termo assim, né? Mas o que que seria pseudociência quando as pessoas estão falando desse assunto, né? Pseudociência seria várias, enfim, deixa eu ver como posso dizer assim, ou teorias, costumes, é que hoje em dia é tanta coisa que é difícil até explicar, sabe? Porque tudo hoje em dia os caras querem chamar de pseudociência, né? Mas basicamente tudo que não consegue comprovar as coisas através do método científico, teoricamente deveria ser considerado uma pseudociência. Embora eu ache que role já umas certas exceções e tal que são meio curiosas, mas eu acho que nem eu vou deixar para desenvolver essa outra parte aqui em outro programa, né? Mas basicamente eu vou dar alguns exemplos para ficar um pouco mais simples de compreender o raciocínio que eu quero elaborar por trás, né? Coisas como assim, a Terra plana seria considerada, né, uma pseudociência, mas daí astrologia e praticamente todas as religiões, todos os ensinamentos relacionados assim à espiritualidade, sabe? A criptozoologia, que é uma coisa que eu já falei aqui, ufologia também, né? Enfim, tem várias e várias coisas assim que são consideradas pseudociências hoje em dia e tal, né? Só que eu acho que hoje em dia abrange tanta coisa, eles colocam tanta coisa sobre esse, né, esse guarda-chuva do da pseudociência, que é eu simplesmente não posso concordar, sabe? Porque quando vai fazer um assunto muito, como posso dizer assim, muito
abrangente sobre esse tema, sabe? Alguém tá realmente falando assim. Porque geralmente, né? Muita gente fala de esse lance da pseudociência para começar como se fosse uma crítica, né? Como se fosse uma ofensa. E em parte eu concordo, porque eu acho que tem muitas coisas que deveriam, coisas relacionadas que são definidas como pseudociências, que eu acho que são passíveis de crítica, né, de chacota e de execração, né, mas ao mesmo tempo, né, várias dessas coisas que também caem nesse título de pseudociência, também são coisas que são muito, assim, populares aqui, tá? Vou pegar mais alguns exemplos, assim, tal, para tentar deixar um pouco mais claro, assim, tá. Mediunidade, espiritismo científico, né, astrologia, criacionismo, né, terra plana, ufologia, homeopatia, né, o lance de cristais, numerologia, criptozoologia, né, e daí tem algumas coisas que eles botam assim como pseudo-arqueologia, pseudo-história, pseudo-psicologia, enfim, eles tentam botar o pseudo na frente de várias coisas. Pra quem não sabe, o pseudo, para começar, já é uma palavra que ela solta, esse termo seria falso, digamos assim. Eu não me lembro exatamente qual idioma que vem essa palavra, mas, né, basicamente, o pseudo, basicamente, quer dizer falso, entendeu? Então, pseudociência, ciências falsas, ou pseudônimo é um nome falso, tá ligado? Essa questão daí, quando alguém simplesmente falar pseudo e, sabe, e depois adicionar algo, depois ele tá querendo dizer que lá é algo falso, assim, e tal, né? Mas enfim, então, vários desses assuntos, assim, são coisas que atraem muita gente, né? Eu, particularmente, você sabe que, por exemplo, eu gosto de criptozoologia, já fiz uns 5 programas, né? Os primeiros programas que eu fiz sozinho aqui no meu canal era sobre criptozoologia e tal, e é claro que, como eu falei pra vocês, eu não encaro nem tanto como factual, sabe? Pra mim não importa muito se aquelas criaturas, se aqueles animais, se aqueles seres realmente existiram, mas o que eu não descarto é a possibilidade de que em algum momento eles possam ter existido e que alguma verdade tenha nas afirmações, nos relatos, nas coisas que as pessoas falam, entendeu? Mas não é o tipo de coisa que eu boto minha mão no fogo para aquilo lá. Ou tipo, ufologia, eu não sou tão, assim, entusiasta quanto pessoas que eu sei que hoje em dia vivem só consumindo coisa de alienígena, porque o que não falta na internet sobre isso, mas também é um assunto que, principalmente quando eu era mais novo, quando eu era mais criança, que eu tinha mais curiosidade, eu sempre me interessou, sabe? Eu li revistas antes da internet, quando chegou a internet eu vi muito vídeo, muitos casos, muitos assuntos, né? Ufologia também é uma coisa interessante, né? Astrologia, obviamente, é uma coisa que movimenta um monte de gente, um monte de pessoa debate, um monte de pessoa conversa sobre isso, né? E daí a gente chega assim em questões daí, por exemplo, assim, tipo a Terra plana, né? Que é um negócio que eu posso assim me me, me focar para falar o porquê que a Terra plana, por exemplo, é algo estúpido e babaca. Nem precisaria, né? Eu acho que é ridículo que a gente ainda tenha que explicar esse tipo de coisa em 2021. Para mim, realmente é assustador que exista pessoas que ainda queiram entrar nesse tipo de conversa, sabe, de maneira honesta, né? Então, mas agora eu vou dar um exemplo de por que eu, falando mais especificamente, por que eu não curto essa generalização, esse termo pseudociência foi uma coisa que eu acabei me tornando meio avesso, porque agora eu vou explicar por A mais B por que não faz sentido a gente comparar astrologia e terra plana, por exemplo, né? E esse tipo de comparação eu já vi até em memes assim do Facebook, sabe? Não só memes, até gente que vem com umas críticas sérias, tem gente que até fala assim, vocês não veem que a astrologia é simplesmente a terra plana socialmente aceita, tá ligado? Vem com esses papos daí, estavam colocando realmente no mesmo peso, falando que a pessoa gostar, ser entusiasta, se interessar sobre o assunto da astrologia e se interessar pelo lance da terra plana é a mesma coisa, tá em pé de igualdade. E não tá em primeiro lugar. Então eu vou falar de por que não é a mesma coisa. Vamos falar então de terra plana, entendeu? Vamos falar rapidamente, porque não tem muito o que ser dito, entendeu? Olha só, a gente tá em 2021, entendeu? O homem já foi para o espaço múltiplas vezes. Ao redor do nosso mundo, do nosso globo, do nosso planeta, nós temos dezenas, talvez já centenas de satélites que foram enviados lá por várias empresas privadas e também por governos, sabe? Então a gente já tem várias e várias e várias e várias e várias e várias imagens sobre como que é a forma do nosso planeta, que é redonda, é esférica, igual todos os outros planetas do nosso sistema solar, que a gente é capaz de observar daqui há muito e muito e muito e muito tempo, entendeu? Então não há assunto, não há discussão, não há debate sobre a possibilidade da Terra ser plana. A Terra não é plana, a Terra nunca foi plana, a Terra nunca será plana, entendeu? Isso é estúpido. Se qualquer pessoa que está me ouvindo aqui tem qualquer dúvida a respeito da forma do nosso planeta, eu não vou nem ficar explicando. Não adianta nem vir com razões científicas que realmente eu também não memorizo, entendeu? Eu não preciso guardar na minha cabeça explicações
que faça eu acreditar que a nossa Terra é plana, porque eu sei que a porra da Terra é plana, né? Mas simplesmente o jeito que a gente vive no nosso mundo em 2021, sabe? Com a internet que a gente tem, com as informações que a gente tem, com o acesso que a gente tem, com a realidade que a gente já tá acostumado a viver, entendeu? O nosso sistema de fuso horário, a questão de que a gente sabe que a diferença de da hora que, tipo, se a gente tem noção de que no Japão eles têm 12 horas de diferença de nós, sabe? Só pelo fato que a gente consegue voar com os aviões e conforme tu voa pelos aviões, tu vê a diferença que o Sol tá fazendo ao redor do globo, sabe? Então, é tipo, não tem qualquer debate sobre isso, não tem qualquer assunto sobre isso. Então, se tu pensa, se na tua cabecinha, tu tá me ouvindo aqui, tu tem qualquer parte do teu ser que ainda tem qualquer dúvida que o nosso planeta não é redondo, pensa que para ele não ser redondo, cara, hoje em dia envolveria o quê? Um grande esquema de esconder e fabricar imagens, entendeu? Nós estaríamos vivendo numa sociedade que 100% do, sabe, todos os grandes países que botaram o satélite, entendeu? Que não é um, não é dois, não é três, entendeu? Já tem dezenas de satélites de vários planetas lá fora. Várias empresas privadas, o Google já fez várias e várias vezes, tirou fotografias do nosso mundo, de todos os lugares que a gente já viu, sabe? Então, olha, para tudo isso daí ser tudo uma conspiração, sabe? É o tipo de coisa que não tem como, por mais que eu seja uma pessoa de mente aberta, tá ligado? Nem eu sou capaz de dar qualquer credibilidade para essa possibilidade, entendeu? Então não é possibilidade, não é nada. Não tem, simplesmente não tem como conversar sobre Terra plana. É simplesmente um assunto do mesmo nível de tu começar a conversar sério, sabe? A pessoa querer te obrigar a dialogar de forma argumentativa. Por que que na próxima vez que chover, em vez de cair água, vai cair canivete da- das nuvens, sabe? É a mesma conversa. Qual é a chance que tem da próxima vez que chover, em vez de cair água, vai cair canivete? Vocês acham que é zero? Então, qual é a chance do nosso planeta ser plano? Também é zero, não tem chance nenhuma, não tem conversa sobre isso. Então, é por isso que eu acho que a Terra plana, essa teoria toda, essa conspiração maluca que as pessoas gostam, algumas pessoas muito malucas, paranoicas ou burras ou desonestas gostam de alimentar e propagar, entendeu? É um bagulho patético. Agora vamos voltar para o outro lado dessa história que eu falei, que é a astrologia, que muita gente insiste em dizer que é a mesma coisa, justamente porque as duas são consideradas pseudociência, né? A teoria da Terra plana e a astrologia são consideradas pseudociências, né? E eu vejo gente querendo lacrar na internet falando que ai, é a mesma coisa, vocês ficam rindo dos caras da Terra plana, mas não, não. Em primeiro lugar, olha só. Vamos. O que que é astrologia? Eu vou explicar, vou ter que explicar para muita gente, porque eu acho que realmente não. Eu sei que a maioria dos seres humanos sequer se esforçaram o suficiente para entender o que que é isso, entendeu? Mas a noção astrológica, entendeu? A noção que diz que os astros, né? Os planetas, né? As grandes estrelas e tudo mais, né? Eles exercem alguma espécie de influência sobre nós, seres humanos, entendeu? Tem tudo a ver com aquela questão energética que hoje em dia, aqui na Terra, meio que não tem como, não precisa discutir se a energia existe ou não, né? Já foi até comprovado cientificamente. Não é questão de opinião as pessoas acreditarem mais nesse tipo de coisa. Se existe energia, se as pessoas emanam e saem, enfim, isso de coisa já foi documentado, já tem provas, já tem como, né? A ciência já sabe, a ciência hoje em dia já está podendo reconhecer que é real algo que as pessoas, né, já falavam há milhares de anos atrás, né? Algumas culturas aqui já sabiam muito bem dessas coisas, né? Então a gente sabe que isso aqui existe, né? Então se tu acredita nisso daí, se tu tem, já tem esclarecimento suficiente para saber disso, a parte astrológica é tu acreditar que Júpiter, né, que é um planetinha bem pequenininho, bem miudinho, né? Eu vou parar de ser sarcástico, Júpiter é gigantesco, é o maior planeta do nosso sistema solar, muito, 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 muito maior do que a Terra, sabe? Acho que é centenas de vezes maior do que a Terra, né? Então, é falar que o Júpiter, lá longe, entendeu? Ele exerce alguma energia, alguma coisa sobre nós, seres humanos, entendeu? Que não é um controle mental, não é uma manipulação que vai te fazer agir de uma maneira que tu não sabe por que tu tá agindo, sabe? Realmente porque, né? Ele tá bem longe de nós, daí essa influência é assim, entendeu? Então, essa é a questão astrológica em sua essência. Por que eu dei toda essa explicação super abrangente? Porque
a humanidade lida com a questão astrológica desde sempre. Quando eu digo humanidade, eu estou falando todos os povos civilizados conhecidos, inclusive também povos bárbaros e povos tribais, sabe? O que a gente já sabe que é o seguinte, a astrologia existiu em todas as civilizações humanas que a gente tem conhecimento, sabe? Desde os povos indígenas, né? Os povos nativos aqui do Brasil, na América do Norte também, né? Os povos nativos da Oceania e tudo mais. Esses povos daí que é difícil saber quando que eles chegaram e começaram a viver aqui, eles observavam o céu com atenção, e não só eles tinham uma função astrológica, né? Era importante o momento do teu nascimento, entendeu? Por isso que a astrologia até hoje em dia lida com essas questões, né? Para te fazer o famoso mapa astral da pessoa, você tem que saber onde que a pessoa nasceu, né? Em que momento e que horário. Você tem que saber em qual lugar do globo, do planeta, né? Do planeta tu tá, para todo mundo, para poder ser calculado, né? Várias coisas a respeito relacionado aos posicionamentos das estrelas, posicionamento, né, dos astros com relação ao momento específico do teu nascimento, entendeu? É isso daí que isso daí sempre foi, por algum motivo, sempre foi importante para os povos humanos, entendeu? Eu falei pelos nativos, mas eu não preciso mostrar para vocês, né, se alguém aqui não preciso convencer para vocês, tipo, a China já liga para astrologia há muito tempo, né? Existe o horóscopo chinês, existe tipo o nosso horóscopo, existe vários horóscopos diferentes, entendeu? O Egito se importava com a astrologia, né? Cara, eu vou ficar me repetindo aqui excessivamente na hora de dizer que a humanidade sempre foi ligada à astrologia. E a humanidade que não era terraplanista, né? Porque uma coisa obrigatoriamente contradiz a outra, né? Se tu acredita em astrologia, obrigatoriamente tu não pode acreditar que a Terra é plana. Porque senão, alguma das duas coisas tu não entendeu. Algum dos dois conceitos tu não entendeu. Então, né? Claro que essa minha interpretação sobre a questão astrológica já é muito, tipo, já é um ponto, assim, que eu vou ter que dizer que, tipo assim, é desconstruído e avançado. Eu sei que muita gente, quando eles ouvem a palavra astrologia, eles só conseguem pensar na astrologia, assim, do século XXI, mais, assim, comercial, barata, estúpida. E eu não vou dizer que essa coisa não é passível de crítica, entendeu? Eu não vou te dizer que é realmente patético, assim, uma pessoa que sabe, quando ela banaliza tanto a, a questão astrológica que ela acha que, tipo, essa astrologia é, tipo assim, o teu signo, né? Tendo que falar um pouco sobre esse assunto, assim, em primeiro lugar, eu não sou uma pessoa ligada à astrologia, eu pra começar, eu não sei nem meu mapa astral, tá ligado? Eu não sou ligado nessas coisas mesmo. Real, não fico conversando, não manjo o que cada um das coisas do nosso mapa astral quer dizer, não tenho essa consciência por trás. Só que ao mesmo tempo, né, ao longo da minha vida, vivendo, né, ouvindo, lendo, escutando, pensando a respeito de todas as coisas que eu fui absorvendo ao longo da minha vida, entendeu? Eu simplesmente não tenho como tratar astrologia que nem terra plana, depois de todas as coisas que eu já vi, entendeu? Tu desrespeitar o lance da astrologia, tu dizer que a astrologia não existe, que é estúpido, aquele meme do, meu signo é dinossauro, sabe? Se tu quiser tratar a astrologia assim, tu não tá desrespeitando só a astrologia que a gente cresceu vendo na televisão, vendo no jornal, sabe? Vendo nas revistas adolescentes que falavam, esse teu signo é tal, hoje usa tal roupa, sabe? Não é essas coisas assim, não é só isso daí. Porque quando tá falando que a astrologia é estúpido, que a astrologia não existe, que não tem importância, que não tem significado, tu tá automaticamente dizendo que tu, né, é uma pessoa mais esclarecida, que tem mais certeza sobre como as coisas funcionam, do que todos os outros povos da história do planeta que sempre tiveram uma relação de aprender, de questionar os astros, tá ligado? E a astrologia sempre andou junto com a astronomia, né? São duas coisas distintas. A astronomia é o estudo científico mesmo assim e tal, né? Mas o ponto é que enquanto os povos desenvolviam a astronomia, que geralmente era isso que eles estavam fazendo, né? Era a astronomia que ensinava várias coisas para esses povos de vários lugares do mundo, em vários momentos diferentes da nossa história, era observando o céu e aprendendo a respeito dessas coisas que o ser humano aprendia várias coisas a respeito da vida deles, mas enquanto eles estavam fazendo um mapeamento astronômico, eles já também faziam uma questão astrológica. Agora, quais são os fundamentos? Eu sou muito ignorante para saber, né? Hoje em dia, em 2021, não sou eu que vou te dizer o que uma pessoa há
1.500 anos, 2.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, vai saber quando que nasceu a astrologia, né? O que uma pessoa soube interpretar, soube entender, soube sentir de cada um dos astros, né? Eu não sou capaz de afirmar isso de maneira nenhuma, né? Mas o que eu sei é que aconteceu. Aconteceu no mundo inteiro. Todos os povos olhavam para o céu, todos os povos inventavam sua versão astrológica, sabe? Eles inventavam o seu signo, o seu zodíaco, sabe? Eles liam, interpretavam o momento do teu nascimento, tipo de pessoa que tu ia ser, que tipo, como que isso poderia te influenciar, sabe? Então, eu não tenho como pegar e dizer assim, astrologia é estúpido, astrologia é imbecil. Todas essas pessoas, toda a história da humanidade que olhou para o céu, que estudou, que pensou, enfim, toda essa gente era burrona. E eu, o Juquinha de 2021, entendeu? Eu sei que isso daí é estúpido, então caguei pra isso, né? Não querer lidar com a astrologia é uma coisa completamente compreensível, até porque eu particularmente sou assim, entendeu? Eu meio que não lido. E se eu poderia aprender mais sobre mim lidando com a parte astrológica, eu não aprendi até hoje mesmo, né? Mas o ponto é que eu não desmereço, eu não digo que é estúpido, e também, com certeza, de jeito nenhum, eu sou incapaz de dizer que astrologia é a mesma coisa que Terra plana. Não é, entendeu? Tu pode não. Tu pode ser o Juquinha, entendeu? Que acha que todo mundo que olhou pro céu, que se importou com os astros, era estúpido. Tu pode ser. Mas não tem nada que tu possa fazer pra comprovar que os astros não têm qualquer influência sobre a nossa vida. Porque simplesmente não tem como. É o tipo de coisa que vai ficar sempre no nosso pode ficar no espectro do achismo, tá ligado? Tu pode dizer, não, acho que essa gente tá tudo louca, né? Mas é que eu não sou assim, entendeu? Eu não sou o tipo de pessoa. Eu posso não entender, eu posso não compreender, eu posso não ter me dedicado o suficiente a respeito disso, né? E por fim, a outra coisa que pra mim sempre foi detrimental pra eu ter certeza, né, de que a astrologia não é uma coisa estúpida, é que, cara, qualquer pessoa, eu nunca vi um médium desacreditar de astrologia, tipo assim, independentemente de qualquer religião que ele siga. Eu nunca vi um médium te dizer assim, não, astrologia não existe, astrologia é estúpida, astrologia é babaca, não tem nada a ver, é indiferente em nada, né? Simplesmente não faz a menor importância o momento que tu nasceu, o dia que tu nasceu, a posição dos astros, isso não diz absolutamente nada sobre ti, de forma alguma, e é inútil, entendeu? E porque eu acho que realmente não aconteceria, entendeu? Acho que parte do lance da astrologia também sempre teve ligado à espiritualidade, à mediunidade, aos médiums, enfim, aos xamãs e todo esse pessoal, entendeu? Que ao redor do mundo, cada as culturas sempre tinham os seus sacerdotes, os seus bruxos, né, os seus feiticeiros, os seus, né, os pajés, enfim, tinha os líderes espirituais, tá ligado? E como eu já li muito a respeito de vários lugares diferentes, de várias épocas diferentes, de vários povos diferentes, enxergando esses padrões, entendeu? Eu não sou o cara que tenho a audácia de dizer que todo esse pessoal era louco, estúpido, burro, e todos esses anos de astrologia que foi sendo estudada, entendeu? Que não é uma. Esse que é o ponto, eu não gosto. Eu não sei o que as pessoas têm que inventar um termo, sabe? Astrologia não é uma ciência, e ninguém nunca disse que foi, entendeu? Se tem gente hoje em dia dizendo que é gente burra, mas assim, a astrologia sempre existiu e nunca precisou se comprovar, nunca precisou se dizer como uma ciência. Não era. Cara, chama do que tu quiser, chama de estudo, chama de ensinamento, chama de, sei lá, de cultura, de prática, sabe? E por mim até poderia chamar de pseudociência. Só que daí agora, dizer que é a mesma coisa que Terra plana, então Terra plana não é pseudociência. Terra plana vamos chamar de outra coisa e mudar para outro termo. Mas agora, eu não tenho como simplesmente pegar e dizer que é a mesma coisa, entendeu? Que tem o mesmo peso que a astrologia é a Terra plana socialmente aceita. Não é não, tá ligado? Simplesmente a astrologia comercial, sabe? Como tudo que move likes, que move dinheiro, que move, sabe, engajamento, tudo no nosso mundo foi estuprado pela lógica capitalista, sabe? Tudo se tornou um commodity, tudo se tornou uma coisa banalizada, né? Então é óbvio que eu não sou o tipo de pessoa que eu vou te perguntar o teu signo e isso vai ter qualquer importância pra mim, entendeu? Embora o que eu ia falar do lance dos signos é que, tipo, isso daí que o nosso signo que a gente aqui no Brasil, a gente cresce sabendo, é simplesmente o nosso signo solar, entendeu? Essa é uma parte do nosso mapa astral. Então, é simplesmente estúpido qualquer pessoa achar que um signo teu tem qualquer peso sobre a pessoa que tu é, entendeu? Eu vejo essas publicações também de gente assim, na internet, sabe? Ah, fulano de tal signo é isso, fulano de tal signo é aquilo.
Claro que eu gosto de acreditar que muitas dessas coisas são só piadas de internet, só meme. Eu não gosto de imaginar que existam muitas pessoas que realmente dão muito peso pro teu signo solar, sabe? Se existe, essas pessoas também são babacas, também são estúpidas, também são trouxas, principalmente porque o signo solar é uma dos teus 12 partes do teu mapa astral. Então, tipo, se tu acha que tu entende de signo, se tu acha que tu entende de astrologia, e tu acha que o signo solar é a única coisa que quer dizer sobre algo da pessoa, sabe? Tu não entende nada de astrologia, então tu é uma vergonha mesmo, né? Mas o ponto é que é isso aí, tá ligado? Acho que eu já discorri bastante sobre isso aí. Na verdade, eu vou ter que ver que tipo de duração tá o programa, porque talvez eu possa falar ainda mais. Só um minutinho, vocês vão ouvir aquele barulho misterioso. Olha, recém meia hora, né? Mas é pior que eu já falei bastante, é um assunto tão fácil de provar que eu tô certo, entendeu? Tão fácil que, tipo, não tem qualquer dúvida de que as pessoas que falam, que comparam, dizem que é a mesma coisa e que, enfim, tem o mesmo peso, são simplesmente estão querendo fazer uma comparação desleal que mostra que ou ela não sabe o que é a Terra plana direito, ou ela não sabe o que é astrologia. Que eu acho que é a mais provável segunda opção. Eu acho que muita gente cresce virando o nariz, sabe, pra esse lance da astrologia e tal, por causa que, né, eles cresceram aí nesse mundo de banalização da astrologia, sabe? Essa versão que a gente via nos jornais, que a gente via no rádio de manhã, sabe? Depois, enfim, toda essa a questão da astrologia na cultura pop, né? Mas como eu tô falando da astrologia no seu sentido mais amplo, né? Falando da história da astrologia, enfim, realmente da sabedoria, entendeu? Que eu já falei aqui nesses pontos de que nunca querer, né? Não é que os povos anteriores a nós eram melhores do que a gente, mas agora dizer que tudo que eles falavam, tudo que eles faziam, tudo que eles pensavam, tudo que eles desenvolveram era estúpido, era idiota, que a gente tá melhor do que eles em tudo, isso daí eu acho que é um pouco de exagero, um pouco de arrogância, um pouco de prepotência, né? Eu acho que pessoas em outras épocas realmente tinham coisas que eles podem nos ensinar, sabe? E várias dessas coisas pode realmente ter a ver com prática, com a doutrina, com a forma de viver a tua vida, sabe? Eu realmente acho que, né, por mais que todas as culturas também tivessem seus erros e seus defeitos, assim como a nossa tem, eu não acho que a gente é 100% superior ou que eles eram 100% inferiores a nós, né? Acho que isso seria de uma arrogância, de uma prepotência que tem muito a ver com o mundo que a gente vive hoje em dia, né, no século XXI. Mas eu não entro nesse tipo de discurso, eu não entro nessa falácia e tal, né? Mas, bom, agora eu vou ter que me esforçar aqui e tal para ver para onde que eu quero fluir. Por causa que, né, pelo menos até os 40 minutos, né? O programa passado foi 37, mas pelo menos até os 40 minutos eu queria conseguir encher mais alguma coisa. Eu vou percorrer aqui as minhas anotações, né? Que alguma dessas coisas aqui que eu tinha deixado anotado para tá elaborando mais a respeito dessas coisas. Olha, aqui é o tipo de coisa que eu não tinha nunca tentado, né? Nunca tinha tentado, não, mas eu tava separando para comentar a respeito de um programa. Esse aqui já não foi um programa tão brisado assim, que eu tô tentando me manter na parte mais assim, ah, como posso dizer, argumentativa, racional, mas agora eu vou sair, entendeu? Olha, o meu argumento sobre a questão de diferentes pseudociências e por que que é um termo que eu acho que não se sustenta mais, né? E de por que que astrologia e terraplanismo não é a mesma coisa, não tem o mesmo peso, né? Isso daí já foi fechado, agora eu vou abrir uma nova lacuna, né? Isso aqui é um negócio que eu tinha deixado anotado aqui, que eu tava pensando a respeito, assim, sabe, sobre uma questão. Essa brisa veio quando eu tava jogando, eu não sei se eu tava jogando algum jogo ou assistindo alguma história, algum filme que tinha a ver assim com uma questão assim de império, de reino batalhando, só que era um mundo de fantasia, sabe? Tinha bruxaria, tinha feiticeiro, tinha, enfim, essas questões assim nessa história rolando. Acho que era um jogo que eu tava jogando, né? Enfim, mas o ponto é o seguinte, eu refletindo sobre isso, daí eu pensei assim, uma das coisas que passou na minha cabeça foi tipo assim, imagina que doido, né? Se a gente vive num mundo onde as coisas assim, como posso dizer assim, espirituais, energéticas, né? Questão assim de magia, bruxaria, feitiçaria. Se essas coisas pudessem ser feitas, pudessem ser acontecidas, o quão, qual seria a grande diferença que isso faria numa nação se uma nação tivesse realmente assim um grupo, sabe, uma ordem de gente fazendo trabalhos, né? Aí eu vou ter que sair um pouco da parte, isso aqui é tudo brisa, gente, tudo brisa, entendeu? Não pensa assim que eu tô sugerindo, não, mas agora eu tô falando só pra parte de brainstorm mental, né? Só pra te permitir pensar uma doideira, né? Em primeiro lugar, eu vou ter que falar
que conforme eu tava pensando nisso, eu falei, cara, mas eu acredito nisso, entendeu? Eu acredito que existe, né, como tu fazer um ritual, um trabalho, alguma coisa que afete uma ordem energética das coisas. Eu acho que tem como. Enfim, falando de maneira prática, eu acho que, tipo assim, porra, até uma questão assim, de quem sabe que, como é que se faz uma limpeza numa casa, sabe? Isso daí tem muito a ver com o pessoal da religião afro, né? Quem frequenta o batuque vai entender do que eu tô falando, né? Mas existem outras crenças, né? Outras religiões, outras práticas, outras doutrinas que também falam sobre tu limpar a tua casa, né? De tu fazer um ritual de purificação no teu ambiente. E eu acredito nessas coisas. Eu acredito em banhos também que tu toma, né? Com ervas, banho de sal grosso também e tal, né? E também outros tipos de trabalho. E quando eu falo trabalho, não só os trabalhos, né, que podem ser feitos assim mesmo em religiões de matriz africana, nas diferentes linhas, né? Mas aí outras partes do ocultismo, entendeu? Eu acredito que existam assim processos, rituais, oferendas, coisas que tu possa fazer, né? E daí nessa hora aqui eu não vou nem falar nem pro bem nem pro mal, porque se eu acredito para um lado, tenho que acreditar para o outro, né? Se eu acredito que possa ser feito algo para ajudar alguém de uma maneira positiva, eu também sou obrigado a acreditar que dá para você fazer algo para atrapalhar alguém, né? Agora, o que, que pode ser realizado com essas coisas, né? Aí também, agora eu vou tentar explicar pra gente, assim, que não tem essa mesma crença que eu, gente que não cresceu se relacionando com pessoas que lidam com diferentes religiões, com a parte da magia, da bruxaria, enfim, do espiritismo que seja também, sabe? Do batuque, enfim, quem não teve esse tipo de criação, né? Gente que até então tá me ouvindo e nunca acreditou em nada, ou nunca pensou em nada, né? Só assuma que existe essa possibilidade, tá bom? As pessoas podem fazer, mas agora, o que que eu acho que pode ser feito? Eu não acredito na magia da ficção, né? Numa bola de fogo, um raio, né? Esse tipo de coisa eu não tenho como acreditar nessas coisas, né? Isso daí pra mim é jogo, é coisa de videogame, é coisa impossível de fazer, mas agora, o que que um trabalho religioso, uma coisa pode fazer? Eu acho que pode afetar várias questões assim práticas na vida da pessoa. Questão de como a pessoa se sente, sabe? Eu acho que dá pra te fazer alguém se sentir menos pior do que ela tá se sentindo, ou pior, sabe? Eu acho que tu pode agravar problemas emocionais, psicológicos, ou até mesmo doenças, entendeu? Tu pode fazer um ataque energético nesse ponto mesmo, fazendo algo desse tipo, né? E também acho que dá pra fazer o contrário. Eu acho que tu pode fazer um ritual, pode tomar um banho, fazer uma limpeza para elevar uma energia, para dispersar, sabe, uma energia negativa, uma energia ruim que esteja ali sugando, entendeu? São as coisas que tu pode fazer, entendeu? Tu não pode invocar uma bola de fogo, tu não pode disparar um raio na cabeça do teu inimigo, mas tu pode fazer um trabalho que destrua ele, entendeu? Claro que isso já é uma coisa ruim, né? Eu já tô falando pro lado da maldade também e tal, mas é porque, né, são as duas coisas, tá ligado? Tu não pode acreditar só o lado bom, entendeu? Se tu acredita que ou é um, é o outro, não é? Não pode ser, não. Eu acredito que dá pra te fazer uma prece boazinha, mas eu acredito que tá fazendo um trabalho ruim não vai pegar, sabe? Eu acredito em Deus, mas eu não acredito no diabo. Porra, assim não dá, caralho. Tu tem que acreditar num lado só, né? Mas enfim. Então, né, assumindo que essas coisas que eu acredito serem reais, eu pensei assim, caralho, peraí, mas eu acredito nessas coisas. E eu pensei assim, se eu acredito nisso, o Brasil não tem qualquer tipo de organização não que a gente saiba, entendeu? Mas quais seriam as diferenças práticas? Imagine se em 2021, entendeu? Em vez das pessoas negarem algo que eu não nego, né? Imagina se o governo, todos os países tivessem, sabe, tipo assim, a sua divisão, a sua ordem de médiums, de feiticeiros, de bruxos, sabe? De pessoas espiritualizadas que fazem trabalhos para a nação, entendeu? Porque daí era basicamente isso que eu tava vendo no jogo, entendeu? Só que lá no jogo a Ordem de Feiticeiros fazia coisas diferentes. A Ordem de Feiticeiros lançava magias, lançava bola de fogo, a Ordem dos Feiticeiros conseguia enxergar coisas, chegar aos inimigos à distância, né? Fazendo assim como se eles estivessem vendo um globo, mais uma vez o globo, só que um globo, né, criado através de magia, não um globo nosso que a gente faz de vários materiais diferentes, né? É um globo, então ele podia rastrear pessoas até o tal, tipo um radar, né? Então, são essas coisas daí tal que a ordem de feiticeiros no mundo de ficção fazia. Mas o que, que poderia ser feito na vida real mesmo? Será que não seria importante? Então, levantando essa pauta, então. Porque esse que é o ponto, entendeu? Se você tem que entender o que eu quero que as pessoas pensem na hora que eu tô trazendo esse tipo de debate é o seguinte, olha só, se há coisas, né, se existem coisas pra gente tratar fora da esfera física, entendeu? E eu acredito que existe, né, essas aqui são as minhas opiniões, as minhas convicções, a minha vivência me fez acreditar que o mundo funciona da seguinte forma, entendeu? Se há coisas pra gente lidar, pra gente tratar na nossa vida, no nosso mundo, além da esfera física,
não será um erro gigantesco que nações, entendeu? Não tenham qualquer tipo de estrutura para lidar com isso, sabe? Se é importante, se a gente acha que é importante fazer uma limpeza na nossa casa, não seria importante fazer uma limpeza no nosso país, mas aí quando eu digo limpeza, não só a limpeza física e tudo mais, né? Mas eu tô falando de uma limpeza realmente espiritual, energética, entendeu? Porque, né, volta para aquele argumento que eu mesmo estava falando aqui agora há pouco, né? De que tem que acreditar em tudo, entendeu? Se eu acredito que é importante eu limpar minha casa, não é importante eu limpar meu bairro, não é importante eu limpar minha cidade, não é importante eu limpar meu país, não é importante eu limpar meu mundo. Então, parem e pensa o quanto o mundo pode estar, o país também, né? Eu vou falar de país que é menor, mas quanto o país pode estar prejudicado porque a gente não tem uma organização, né? Porque, tipo, o status quo da nossa sociedade, do nosso mundo é negar qualquer coisa além da esfera física, entendeu? Tipo assim, é meio curioso, né? Por causa que essa afirmação também eu não posso fazer, porque aqui no Brasil, várias, tipo, alguma religião, existe uma religião que tem um poder político no Brasil, e não é nenhuma religião que lida com magia e com bruxaria. Embora em parte sim, né? Mas é um assunto mais, o que dá pra puxar mais um fio que eu não vou começar agora, né? Mas existe uma religião no Brasil que ela tem um poder, mas ela não usa esse poder para fazer, tipo assim, rituais, trabalhos, para fazer bruxaria, fazer feitiço em prol de um país melhor, né? Mas agora imagina se realmente tivesse assim como tem uma Academia Brasileira de Letras, assim como tem, né, a Ordem dos Advogados, assim como tem um exército brasileiro, imagina se tivesse um lugar, uma ordem, né, de médiuns, de pessoas religiosas que fizessem trabalhos a níveis federais, tá ligado? Que eles tivessem fazer limpezas. Eu não sei como é que se organizaria uma grande limpeza assim, tá ligado? Se tu tem que separar por distrito, mas eu sou obrigado a imaginar que é possível, né? Mas tinha que ser uma grande reunião, né? Não seria uma pessoa sozinha que ia conseguir fazer um ritual desse tamanho, né? Mas eu consigo imaginar que se reunissem, né, algumas dezenas de médiums e tal, daria para fazer algumas coisas, cara, que do minha forma de compreender o mundo teria algum efeito, né? E daí eu fiquei muito curioso, essa ideia me deixou muito chocado. Eu falei assim, caralho, imagina se a gente tá deixando de fazer vários avanços notórios, né? E que eu falei, tudo isso aqui é putamente especulatório. Tudo isso aqui é a minha pseudociência, tá ligado? Renan falando abobrinha, entendeu? Não pense que essas coisas que eu tô falando aqui são tipo assim, ah, não, não. É, essa daí é o jeito que o Renan tem certeza que as coisas funcionam. Não, talvez eu possa estar tudo sendo viagem na minha cabeça. Mas, né? Levando meu raciocínio a sério, eu fui obrigado a refletir sobre essa questão. Eu falei, porra, imagina que louco se pudesse existir um grupo de magos hoje em dia, né, trabalhando para um país, para uma cidade, para uma. se- Teria que ter níveis cidades também, teria que ter uma grande cúpula do Brasil e teria que ter os representantes de cada estado, os representantes de cada cidade. Nossa, né? Eu sei que pra muita gente isso deve estar sendo uma estupidez, bate uma abobrinha, mas pelo menos é sendo divertido, né? Aposto que vocês pensar a respeito disso daí que eu falei, no mínimo fez vocês refletirem de uma forma estimulante a respeito de uma possibilidade que, honestamente, não é uma possibilidade, né? Não tem qualquer chance, né, disso acontecer no futuro. Mas ao mesmo tempo, quer dizer, no futuro eu não sei, entendeu? O mundo tem muitas voltas para dar. Quem sabe depois que a humanidade cansar de discutir a sociedade, né? A gente começa a discutir a espiritualidade. E eu acho que a ordem tem que ser assim mesmo, sabe? Eu acho que esse tipo de debate que eu tô fazendo aqui é realmente mais uma coisa assim teórica e divertida, sabe? Não tô falando disso aqui como se fosse a primeira ordem das coisas, né? Eu concordo que a gente tem coisas muito mais importantes, mas isso aqui já é uma brisa, uma noia para quem já acompanha esse meu programa há bastante tempo, sabe que de vez em quando eu me permito compartilhar com vocês, né, enfim, compartilhar com vocês umas coisas bem íntimas, bem pessoais, que com certeza pode me estar parecendo parecer um maluco ou um estúpido, né? Mas eu espero que quem está me ouvindo tenha pelo menos a consciência de entender que, né, isso aqui que eu tô falando realmente são umas brisas mais selvagens que eu tenho na minha cabeça e de vez em quando eu penso, vamos conversar com as pessoas, quem sabe alguém ouve o que eu falei, acha divertido, acha interessante, acha minimamente estimulante, né? Mas é isso aí, né? Sexta-feira daí eu vou estar de volta, sem estar trazendo mais um programa sem contexto, então hoje eu não vou poder fazer o meu encerramento cringe, né? Mas a partir de sexta-feira, então, eu vou começar a minha maratona de reviews de filme de terror. Mês de outubro foi uma moda que eu inventei pra mim, né? Uma loucura que eu inventei aí. Em parte pra criar engajamento, então, pô, cliquem nos meus vídeos, ouçam os meus reviews dos filmes de terror.
31 filmes de terror, entendeu? Um por dia eu vou soltar um review. O programa, eu vou tentar fazer mais curtinho eles, eu vou tentar entre 20 a 30 minutos, mas se algum programa merecer mais do que isso, eu vou passar, né? Porque é esse tipo de cara que eu sou. Mas é isso aí, pessoal. Então, né? Sexta-feira daí eu vou estar de volta trazendo o primeiro review de filme de terror, que eu já devia ter me decidido, mas eu não me decidi, eu não vou poder nem deixar uma tipo assim, um teaser aqui e tal. Eu vou seguir no dia, entendeu? No dia meu coração vai mandar eu abrir um dos filmes que eu já tenho baixado aqui, e daí vamos ver o que vai sair, né? Mas então é isso aí, então, sexta-feira eu tô de volta. Valeu!